Boa noite, boa noite. Tá, mas... Oi, querida. Oi, mãe. Yula. Oi, oi, oi. Bem-vindas, mulheres maravilhosas. Oi, tia Carmen. Clínica de Psi. Adoro minhas colegas presentes. Oi, mãe. A gente nem se falou hoje ainda, né? Depois a gente se liga. Grazi, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Essa noite pós-feriadinho. Coisa boa. Hoje é a nossa terceira live do mês. E eu tô bem... Nath! Tô bem feliz. Gabi, com esse desafio que eu mesma me propus de fazer uma live por semana durante o mês de abril. Para mim é um desafio, assim. Apesar de... Oi, Ari! Pode não parecer, mas... essas exposições, assim, às vezes dão um frio na barriga, mas depois que eu começo eu fico pensando, ai, que coisa boa ter feito. Eu adoro estar aqui compartilhando e trocando. E na verdade, quando eu pensei nessas lives, eu pensei nelas realmente com essa sequência que elas estão tendo, que é, a primeira foi sobre o nosso processo de reconhecimento sobre a gente, né? Oi, Andressa, bem-vinda. Sobre a percepção que nós temos sobre a gente mesmo, como isso se dá, né? A partir do que eu passo a desenvolver um conhecimento sobre mim mesmo. A segunda live foi semana passada, eu trouxe um pouco sobre o corpo, como que o corpo tem sinalizado nessa época de pandemia. E hoje o assunto que nos traz aqui, olha a luz, olha a diferença, gente, de uma luz aqui e aqui sem luz. Aqui com luz, aqui sem luz. Nada como pegar emprestado da filha os apetrechos. Aqui fica melhor, aqui em cima. E hoje, então, a ideia para a gente compartilhar é o assunto sentir o que vem de dentro. Como que a gente vem percebendo, né, o nosso processo intuitivo, principalmente agora, em tempos de pandemia. A ideia para essas lives é que elas sejam lives mais curtas, né, mas com uma proposta vivencial, né, que eu traga alguma ideia de como que a gente pode, além de pensar sobre esse tema, como que a gente pode se conectar com esse assunto de alguma forma. E tem sido muito legal o retorno que eu tenho tido. Eu tenho falado com pessoas, falei terça-feira com uma pessoa que me falou dos efeitos que ela tem sentido nela a partir da primeira proposta, da primeira live que eu fiz, que foi lá no início de abril. Então é muito legal, assim, saber que de alguma forma a gente tem tantos instrumentos à disposição e que a gente usando aquilo que faz sentido para nós nos traz um retorno de maior amplitude de consciência sobre a gente mesmo, né? De um momento de encontro com a gente mesmo, ou de um momento que seja apenas reflexivo sobre a gente. E quem sabe, por que não eu ouso dizer, em alguma mudança que seja mais significativa para os próximos dias que estão por vir, ou quem sabe até para o dia que estou vivendo hoje, tá? Oi, Dô, querida, bem-vinda. Domênica, querida, tenho acompanhado as tuas firulas, das tuas lives ao vivo, cozinhando.
Tem sido muito legal te acompanhar. E para quem gosta do tema também de constelações familiares, ontem a Nath fez uma live que foi arrebatadora de corações. O começo da live mostrando fotos da família e uma música. Ai, gente, maravilhoso. Foi bem legal mesmo. Então vamos falar um pouco sobre o processo intuitivo. Aqui eu vou trazer para vocês uma referência do que eu entendo, né? E eu tenho visto sobre o processo intuitivo, que tem muitas vertentes que falam a respeito. Tem diferentes crenças e diferentes histórias sobre os processos intuitivos. Então, o que eu trago hoje para vocês é um entre tantos. Não é a verdade absoluta, não é o único jeito de a gente olhar para o nosso processo intuitivo, mas é uma forma de nós podermos entender como que isso se dá na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, historicamente falando, houve um tempo, né, que talvez seja um tempo da minha bisavó e da minha avó, talvez, em que os conhecimentos, né, eram muito sobre aquilo que essas mulheres e esses homens viviam e naturalmente passavam de uma geração para outra. Então, o que acontecia nessa época, né? Não existia tanto conhecimento científico, e existia um experimento muito comum e um jeito de sobreviver e de achar a cura das coisas, que eram muito ligados ao que tinha vindo antes, ou seja, aos antepassados, ou aquilo que se entendia que favoreceria aquele processo ou de cura, ou de uma boa alimentação, ou de uma saúde para aquele povo e para aquela região. Imagina, Nath, querida, Iracema, Dani, bem-vindas, né? Depois disso, nós tivemos uma era muito significativa, que ela foi muito baseada no conhecimento racional, né? No conhecimento objetivo sobre todas as coisas. E nessa época, né, que ainda considero que nós estejamos nela, e principalmente aqui no Ocidente, sempre quando tem frases que supõem que aquilo que está sendo feito vem através do que nós chamamos de intuição, talvez não seja tão valorizado. Então vamos supor assim, a gente circula em diferentes ambientes, tá? Então imaginemos que nós estejamos num local onde existam muitas pessoas que trabalham num ambiente, por exemplo, de produtivo. E aí vem um grande gestor, né, dessa empresa e diz assim, bom, então eu trago para vocês uma nova definição, tá? Isso que eu vou passar vai servir como, vai ser uma nova diretriz. E esta nova diretriz está baseada naquilo que eu estou intuindo a respeito de como deve ser. Existe muita probabilidade, felizmente ou infelizmente, não sei, cada um aí com a sua opinião, mas existe muita probabilidade de que uma fala assim não cause tanto efeito como uma frase do tipo: cientificamente eu estou contando para vocês, ou estatisticamente eu estou contando para vocês que o melhor que temos a fazer é isto, porque a minha base teórica e científica vem de tais e tais e tais e tais fontes. E essa corrida pelo saber e essa corrida pelo maior controle possível de todas as coisas que nos rodeiam
pode ter favorecido para que a gente tenha criado um jeito de viver a vida, necessitando justificativas, necessitando argumentações, e que tá tudo bem, desde que estejam vinculados com algo que faça sentido e que vem de dentro. Algo que se guie por alguma experiência ou por um sentido que eu encontro e que, aliado a isso que serve muito, porque foi através de todos esses conhecimentos que a gente tem, é que a gente progrediu de muitas coisas enquanto humanidade, mas elas também estão vinculadas com o meu sentir. E por aí talvez esteja um pouco sobre o conceito que eu gostaria de trazer para você sobre o que é intuição. E se vocês também quiserem colaborar e dar a opinião de vocês no sentido de fortificar, de complementar e até de contrapor, por favor, opiniões e outras percepções sempre vão ser bem-vindas, tá? Então, o que a gente tem hoje mudando? Hoje a gente consegue desmistificar um pouco, estou falando atualmente mesmo. A gente começa a perceber um movimento que vem desmistificando que as emoções nos levam para um caminho errado. Hoje, os últimos anos, não mais do que 10, ouso dizer, a gente vê um movimento como se fosse de um resgate de que aquilo que a gente sente não é tão louco assim. Aquilo que a gente sente pode servir para alguma coisa e que não seja cegueira. E que não seja um lugar em que a gente perca a razão. É como se a gente quisesse, nesse movimento mais atual, acreditar um pouco mais que as nossas emoções, elas podem nos levar por um caminho de maior sabedoria. Tá? No dicionário, eu até procurei o que diz sobre intuição. Oi, gente que chegou agora. Eu procurei o que significa no dicionário intuição. Então, olha só que interessante. Diz assim, que é um substantivo feminino e fala sobre uma capacidade de prever, entender, identificar ou pressupor coisas que não dependem de um conhecimento científico ou empírico. Adivinhar e também está associado a uma adivinhação futura. Mas olha as palavras que surgem aí no dicionário: prever, entender, identificar ou pressupor. Quando a gente vai para um caminho, por exemplo, da neurociência, é muito lindo a gente saber que na neurociência, exatamente essas palavras que eu cito para vocês, que é a intuição no nosso dicionário, é uma capacidade que o cérebro tem de decodificar algum evento que acontece com a gente, unindo informações daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já sentiu, associado com o que está acontecendo no momento, e nos gera, o nosso cérebro nos gera uma sensação que pode identificar até uma certa previsão do que poderá acontecer caso a gente defina por um caminho ou pelo outro. Então a gente às vezes acha que a intuição ela é uma condição divina. Durante muitos anos
a gente associou também a intuição a um poder, por vezes até sobrenatural, que algumas pessoas muito específicas tinham sobre aquilo que seria o destino da gente, né? E aí a neurociência vem e nos diz, não, essa é uma capacidade de quem é gente, de quem é humano, porque o cérebro nos traz esse processamento como uma forma até de sobrevivência da gente enquanto ser humano. Olha que interessante isso. Eu já vou ler os comentários, tá? Olha que interessante isso. Associando isso que a neurociência nos traz com aquilo que a Gestalt nos traz, faz muito sentido. Porque o que a Gestalt diz? A Gestalt nos traz que no momento, em alguns momentos, em que a gente consegue sentir a sensação de unidade em nós, ou seja, alguma coisa que a gente vive, que naquele exato momento a gente sente tudo dentro da gente e a gente no todo, a gente tem uma sensação que tudo está dentro da gente para que a gente defina algo que a gente sente que é o melhor. É como se o nosso processo de intuição, ele se fortifica ou ele aparece quanto mais conectados com um todo a gente está. Vamos ver se faz sentido para vocês. Aí a Grazi comenta assim: mas no mundo corporativo ainda me parece existir preconceito com quem demonstra os sentimentos ou manifesta suas intuições. Eu acho que sim, Grazi. Eu acho que tu tem razão. Porque isso vem justamente desse histórico que a gente estava comentando anteriormente, em que a gente precisa meio que sobreviver no mundo organizacional, onde os que mais... não é que os mais que justificam, mas os profissionais que têm mais a resposta na ponta da língua, ou que têm a maior quantidade de dados e informações na mão, normalmente eles são profissionais que são, não é referidos, mas que são valorizados, que são identificados como sendo de sucesso naquilo que fazem. Mas eu acho que também junto com isso existe um movimento muito importante de muitas empresas que elas vêm percebendo o quanto a saúde, também de ordem emocional, faz com que as pessoas se sintam melhores nos seus ambientes de trabalho e, consequentemente, tragam, ainda que com foco no resultado, mas trazem mais resultados para a empresa. E não só por aquilo que elas entregam, mas por aquilo que elas conseguem ser em seus ambientes. Também concordo que o mundo corporativo está baseado em dados e fatos. Também concordo que ainda predomina um olhar sobre aquilo que pode ser comprovado e aquilo que é objetivo e um olhar ainda para aquilo que precisa ser atingido. Mas em contrapartida, eu vejo que empresas que têm se destacado pela inovação, têm trazido junto com a inovação um olhar muito mais respeitoso e integral para o ser humano. Um olhar aonde associa a criatividade, por exemplo, com o bem-estar emocional, né? Associa o resultado com uma pessoa que consegue estar no trabalho, trazendo a sua família para o ambiente de trabalho. Então, assim, as empresas que mais têm se destacado em inovação têm um
uma narrativa, não as conheço profundamente, não poderia dizer se isso concretiza ou não, né? Mas tem uma narrativa de um olhar e de uma preocupação com outras coisas que não só com aquela pessoa que senta naquela cadeira e tem que entregar aquilo até o dia 30 do mês. Né? Eu acho que sim, é um caminho longo, mas é um caminho que está sendo muito possível. Né? E isso também se deve para as pessoas, e aí vem para a responsabilidade de cada um de nós, que tem se autorizado a trazer também nas suas falas no mundo corporativo coisas de ordem diferente do que somente do resultado, né? Uma pessoa que inclui dentro da sua fala, dentro da sua linguagem, o respeito, uma pessoa que inclui em sua linguagem um olhar para o outro, o tempo do outro, né, que respeita a individualidade de cada um, também está ajudando a mudar a narrativa organizacional e o contexto organizacional daquele lugar, né? Mas para não perder o fio da meada dentro do que a gente está trazendo sobre intuição, quando eu falo que o olhar da Gestalt, ele nos mostra que quanto mais integrados a gente se sente, né? Quanto mais a gente costura todas as partes do nosso ser e se conecta à vida do jeito que a vida é e com aquilo que ela nos traz, quanto menos um posicionamento sobre controle daquilo que me cabe, talvez com mais nitidez eu consiga perceber em mim os meus processos intuitivos. E para isso, existem muitos fatores que influenciam, porque quando a gente fala sobre esse conceito de unidade, quando a gente fala sobre todo esse ambiente favorável, a gente está falando de um monte de situações que podem e devem partir daquilo que eu estou buscando em vida, daquilo que eu permito na minha caminhada, né, para que eu consiga acessar o que é da minha natureza. E isso que é a coisa mais interessante da intuição. Porque a gente muitas vezes imagina que a gente precisa aprender a ser intuitivo, né? Eu preciso que alguém me ensine a seguir a minha intuição. Enquanto o processo de intuição, ele é de dentro para fora. Ele é um processo que ele é único e que ele é muito individualizado, né? Mas que ao mesmo tempo nós temos essa predisposição natural de também nos servir disso para caminhar na vida, para decidir as coisas que a gente gostaria de escolher, né? Para estar com as pessoas e com as coisas. E aí vem a Nath e diz: acredito que tudo que se deseja fazer tem que ter uma emoção envolvida, um cuidado, pois como humanos somos também emocionais, mesmo no mundo corporativo. Muito isso, Nath. Porque eu sempre comento isso, quem tá comigo há mais tempo sabe, né? Que tem uma fala do mundo das organizações, que é uma fala que me deixa muito indignada. Que eu fico assim, tiririca quando eu escuto, que é: quando você entra em tal lugar, que não interessa qual, você esquece o que ficou. Quando você sair, você volta para aquilo que ficou. Né? Eu falei disso, eu acho até em alguma live, nem sei. Se falei, se não falei. Se eu não falei, tá falado agora. Né? Da onde diabo dizem isso, gente? Como se a gente tivesse, eu falei na última, como se a gente tivesse esse botão de liga e desliga, para quando chega no trabalho a gente esquece o que aconteceu antes de sair, e quando a gente volta para casa a gente desliga o trabalho, a gente aciona, desaciona o processo intuitivo, né? Eu paro e quero acionar, ou ele acontece naturalmente quando eu estou em contato com o todo? No dicionário, prever é a capacidade de prever os resultados
do seu afoxé, uma capacidade de um ser humano adulto. Então essa intuição, então isso é intuição como processo ou insight? Eu não entendi se é uma pergunta ou é uma afirmação, Yula. Me ajuda aí. Oi para quem tá chegando. Não consegui entender se tu cita isso como uma... Não, tá muito engraçado essas luzes diferentes aqui. Eu não entendi se tu cita isso como uma pergunta, como uma colocação. Escreve aí mais um pouquinho, por favor. Ah, para pensar. Sim. Então, vou ler de novo. No dicionário, prever é a capacidade de prever os resultados do seu afoxé. Uma capacidade de um ser humano adulto. Então, isso é intuição, como processo ou insight. Isso que tu tá falando é muito interessante, porque aqui, ó, capacidade de um ser adulto. O que acontece? Quando a gente vai lá para a neurociência diz que quando a gente prevê algum acontecimento, esse prever, o cérebro ativa todas as memórias vividas até aquele momento. Então, ou seja, se a gente considera que a intuição, primeiro, é um processo natural. Segundo, ele aflorece quando a gente tem essa conexão com o fluxo da vida, porque ele já é algo natural nosso. E ele liga muitos pontos ao mesmo tempo para esse processo acontecer, para essa... não é esse processo, né? Mas para a intuição nos florescer, ou a gente ter capacidade de entender que o que a gente vem sentindo é uma intuição, me parece que a gente não tem muita idade para que isso aconteça. Né? Nicole Atos. Ai, a Yula. Yula, eu vou te chamar para tu conversar aqui. Tem alguma coisa, acho que entrou no corretor ali. Então, o que acontece? Quando a gente sente alguma coisa sobre aquilo, é importante que a gente entenda que esse processo de intuição, ele não é só de ordem emocional. Portanto, ele é tão complexo, ele é a soma de tantas coisas importantes que a gente tem dentro da gente, que escutá-lo é como se fosse um ato de confiança sobre a gente mesmo. Olha que lindo isso. Eu confio em todas as experiências que eu tive até agora. Eu confio nas coisas que eu senti, nessas coisas que me aconteceram ao longo da minha vida. Eu confio que mesmo que em algum momento eu tenha sofrido, algo eu aprendi de todas essas coisas que eu vivi. Eu confio naquilo que me ensinaram e, portanto, eu tenho a capacidade de ouvir isso que eu estou sentindo nesse momento a respeito do que eu devo fazer. E isso por si só é o suficiente para que eu faça a melhor decisão, para que eu tome a melhor decisão, ou para que eu escolha o melhor que eu posso escolher hoje, com o que eu tenho acumulado em mim e de memória em mim para decidir hoje. Amanhã, depois, eu vou acumular mais. E daí vem a sabedoria do tempo. Por que a gente considera os mais velhos mais sábios do que os mais novos? E aí a gente traz essa questão da pandemia, né? O que a pandemia tem favorecido ou tem desfavorecido para que a gente se conecte com a nossa intuição? Parece meio óbvio perguntar isso depois dessa introdução que a gente fez até aqui, né? Se eu fico muito apavorado, se eu me sinto muito preocupado,
Se eu tenho muitos afazeres e muitas coisas para dar conta, e isso me toma por inteiro, provavelmente o que vai vir à frente vão ser as coisas que precisam ser feitas, de praticidade. Portanto, eu entendo, é uma percepção, de novo, portanto, eu entendo que nesta época, neste momento, para que nós consigamos entrar num fluxo de dentro, nós precisamos nos desconectar um pouco de fora. E isso não é criar uma alienação, isso não tem nada a ver com negação, não. Talvez seja importante que em alguns momentos nós saibamos estar dentro para que a gente consiga ter mais condições, maior flexibilidade emocional, maior serenidade, maior calma, maior leveza, para conseguir compreender o que tá fora. Leti, querida, galera que entrou aí, sejam bem-vindos, tá? Tem uma frase do Jung, pois então, que eu não sei aonde eu enfiei ela. Eu anotei na minha agenda e não trouxe o papel. Mas que ele diz assim, deixa eu ver se tem aqui. Se não tem aqui exatamente, eu vou lembrar e depois vocês procuram ela inteira, tá? Mas que ele diz assim, que o ser humano, ele sempre tem as melhores respostas e a sabedoria no interior dele. Eu não sei, é uma frase muito mais bonita que isso, tá? Então eu acho que é isso, assim. Eu acho que o processo, para a gente conseguir acessar o nosso processo intuitivo, é necessário que a gente confie no que vem de dentro. Que a gente confie no que vem de dentro. E aí, gente, confiar no que vem de dentro é confiar que as experiências que eu tive são suficientes para que eu aceite os desafios que a vida vem me trazendo. Eu escolhi aqui uma música para ouvir ela, um trechinho aqui com vocês, para que a gente faça um momento agora que seja mais introspectivo, para que a gente se sinta aberto, para que a gente se sinta aberto a sentir todas as coisas que já fizeram parte da nossa história, né? Porque quando eu digo confiar, olha, é que é muito complexo isso que eu tô tentando dizer e não tô conseguindo, né? Eu acho que eu não tô conseguindo, tô me enrolando aqui, não tô conseguindo ser objetiva. Mas confiar naquilo que a gente viveu é como se trouxesse e carregasse junto uma aprovação de toda a nossa história. Uma aprovação de toda a nossa história é uma ligação de tudo que nos trouxe, aquilo tudo que veio antes de nós, que foi quem passou, e tudo que nos foi oportunizado, tenha sido excelente ou não tanto, até esse momento presente, até esse momento de agora. É uma aprovação. Porque quando eu olho para essa história, ou quando eu olho para como eu vim, né? E eu desvalido frequentemente
tudo que pode ter me feito quem eu sou, é como se eu não permitisse aflorar de mim o melhor que existe em mim. Então, um bom caminho para que a gente cada vez mais se conecte com o que vem dentro e favoreça o nosso processo intuitivo, é importante que a gente ligue todos esses pontos, a todo momento, a toda hora, sempre que for possível. É como se a gente aprovasse até o que chegou torto para nós. Até aquela palavra não bem cabida no momento que foi dita por alguém e que nos feriu, que nos atingiu. As coisas que talvez tenham saído da gente e que talvez não tenham causado um bom impacto, um bom sentimento em alguém. Vou colocar uma musiquinha agora. Eu vou querer que vocês me digam se o som tá bom. Por favor. É como se fosse um momento em que a gente vai se conectar com o que a gente tem dentro e a gente vai criar uma sensibilização para o nosso processo de abertura e de confiança em tudo isso que eu comentei com vocês, tá bom? Fiquem comigo mais uns minutinhos que eu já vou estar encerrando. Só vou tirar aqui para vocês conseguirem ouvir. Fábio, te amo, minha amiga. Morrendo de saudade de ti. Vamos ver se vai rodar. Só me digam se vocês estão ouvindo, tá? Estão ouvindo? Tá. Quem puder, estiver sozinho, estiver com alguém, pode fechar os olhos. Fiquem aí um pouquinho comigo. Respire fundo. Sinta seu coração bater. Sopra o vento, sopra o vento. Sinto o vento te soprar. Sopra o vento, sopra o vento. Sinto o vento te soprar. Abre a porta do teu ser. Deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade. É o som de Oxalá. Respire profundamente. Abre a porta do teu ser. Deixa esse vento entrar. É o sopro da verdade. É o som de Oxalá. Ouça o vento. Abre teu Ouça o coração. vento. Ouça o vento entoar. Sinta a força da terra nos teus pés. Ouça o vento, ouça o vento. Agradeça por quem veio antes de você. Esse assovio doce com as bênçãos de Iemanjá é o canto da verdade, o amor de Oxalá. Esse assovio doce com as bênçãos de Iemanjá é o canto
vento a oeste esteve nas montanhas brancas, nos cabelos de Jesus. É o rezo do Pai Velho na espada de ouro. Esteve nas montanhas. Vou baixando aqui. O nome dessa música se chama Reza do Vento. É uma música que ela traz esse conceito, não é um conceito, ela traz nessas palavras a união de todas as coisas, né? E quando a gente fala nesse processo intuitivo, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre essa unidade, sobre essa possibilidade que a gente tem o tempo todo de nos sentirmos integrados à vida que já acontece. A gente, às vezes, brigando ou não com ela, às vezes favorecendo ou não. Dei uma chorada aqui, gente. Desculpem. Favorecendo ou não para que ela aconteça, né? Mas ela vai acontecer de qualquer jeito. E se ela tá aqui de qualquer jeito, que a gente aproveite o melhor que a gente pode, nos conectando com aquilo que tá dentro e que não é irracional, né? Que nem a gente falou no início da live. Então, se faz sentir, faz sentido. Isso aí. Então, queridas e queridos, não sei se tem meninos aqui. Eu acho que o que eu gostaria de trazer sobre a intuição é isso. Espero que de alguma forma algo que foi dito aqui tenha feito sentido para ti. E que nós tenhamos bons dias, que nós sintamos que a nossa sensibilidade não nos enfraquece, que a nossa sensibilidade nos traz a confiança de quem vive e quer viver, né? Cada vez melhor. Aceitar, se entregar e se conectar com aquilo que acreditamos. Ai, Nath, linda! Isso aí. Obrigada, tá, minhas lindas? Fiquem bem. Semana que vem, então, nós vamos falar sobre a grande teia. Vai ser bem legal. Então, se vocês puderem participar, eu não sei exatamente que dia, mas em breve eu vou estar divulgando por aí. Fiquem bem, um bom resto de semana e tenham saúde e uma boa vida. Se cuidem, tá? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau, gente.